Então, bora para as notícias, a gente vai começar com uma treta. O Hum, CEO da Microsoft fala de IAs, esse é um videozinho que rolou aí na internet, e ele diz que será o fim do SaaS. Achei forte isso, hein? Ousado? Vamos ver aqui, Com ó. certeza. O CEO da Microsoft, Satya Nadella, participou do podcast de tecnologia, o BG2, na condição de entrevistado lá no final de 2024. A conversa durou cerca de 1h30, mas um trecho de 15 minutos viralizou nas redes agora, aqui no comecinho de 2025. No trecho, o executivo fala textualmente no fim do SaaS e explica que essa modalidade de serviço está com os dias contados graças à evolução das inteligências artificiais. É uma declaração ousada para quem comanda uma das empresas que mais se destaca no ramo de software como serviço, obviamente, né? Entretanto, Nadella acredita que essa mudança é inevitável. A ideia é que existem aplicações de negócio vai entrar em colapso, dando lugar à era dos agentes. Para Satya Nadella, as atuais aplicações de negócio são apenas uma interface para que usuários consigam interagir com bancos de dados a partir de regras determinadas. No futuro, esses mesmos usuários usarão agentes de IA para fazer essa interação. Esses agentes serão os depositários das regras de negócio e terão acesso a diferentes bancos de dados e sistemas. Todos os processos necessários para oferecer um retorno ao usuário irão acontecer nos bastidores. O executivo afirmou: a lógica de negócios vai toda para esses agentes de IA. Eles não vão diferenciar o que está no back-end. Eles atualizarão múltiplos bancos de dados e toda a lógica estará no nível da inteligência artificial. Muito ousado. Eu entendi a lógica que ele usou. Sim. Ou seja, não é necessariamente que o SaaS vai terminar, mas que vai se modificar a forma de você construir back-ends. É isso. Porque, imagina, você constrói um agente, eu até acredito realmente que nós vamos entrar agora mais forte, nesse ano, no próximo, na era dos agentes realmente, mas isso aí vai ser um puta teste para saber se eles realmente são confiáveis a nível de você colocar isso na mão de um sistema, ainda mais um sistema que trata às vezes de dados sensíveis, por exemplo, né? Porque se você constrói um agente vai estar vinculado ali a uma ou vários modelos, né, de inteligência artificial. Não necessariamente, por exemplo, você vai construir um SaaS, você tem que seguir, por exemplo, as leis de cada país. Será que esses agentes vão estar com essa parte toda atualizada, por exemplo? Isso é um ponto, né? Ou eles terão que ser muito específicos, né? Eu acredito que, principalmente, pode até ser que no futuro, lá na frente, isso aconteça, mas que agora, no primeiro momento, o que a gente vai ver é um meio de campo ali da inteligência artificial entrando aqui no meio do caminho, talvez entre o back-end e o usuário final. Como uma camada Como uma a camada, mais. justamente porque as pessoas vão começar a ver muito mais valor em conversar, entre aspas, em como conseguir os dados com uma inteligência artificial do que hoje da forma que são os relatórios e todo esse processo que a gente está normalmente habituado nos sistemas. Então, talvez você ter essa conversa um pouco mais informal e conseguir extrair os dados que você precisa, talvez isso aconteça. Mas eu acho que isso é muito diferente de eu vou conversar com a IA e ela sozinha vai acessar tudo e ela sozinha vai atualizar tudo. Então, para mim, ainda tem aí essa quebra de paradigma que vai demorar muito. Não sei se eu me fiz entender exatamente eu no acho que está aqui na minha mente. O Satya Nadella, eu sou fã do Satya Nadella, mas eu acho que ele acabou, de certa forma, não se fazendo entender também. Eu acho que é difícil também explicar. Porque se ele fala, as atuais aplicações de negócio são apenas uma interface para que usuários consigam interagir com bancos de dados, ou seja, na verdade, o usuário está cagando para banco de dados. Ele quer interagir, ele quer interagir com uma regra específica. Então não interessa muito, realmente, como vai acontecer se isso. está né? num banco de dados centralizado, distribuído, se é em várias tabelas, se é banco de dados relacional, não, se é NoSQL, o usuário não está nem aí. Se tem redundância, se não tem, sabe? Esse tipo de coisa, realmente. É trabalho de back-end e de desenvolvimento e a partir de várias regras. Ele acabou simplificando um pouco o conceito, porque, na verdade, hoje, se a gente fala de sistemas distribuídos, você está falando não é só banco de dados, é de comunicação entre sistemas e que são complexos. Por isso que eu falei sobre leis, esse tipo de coisa, porque muitas das coisas que são desenvolvidas, quando a gente pensa, por exemplo, o sistema financeiro brasileiro, cara, é extremamente complexo, muitas legislações. Então, você não pode, por exemplo, criar uma solução como a Microsoft faz, ou
poderia fazer? Você criar um agente lá fora que consiga trabalhar tranquilamente em todos os países. Entendeu? É algo tão complexo mesmo para você usar um modelo a partir dali. Eu não estou tirando o mérito dos agentes de IA. Eu acho que isso aí vai ser super poderoso, entendeu? Para construir também aplicações. Mas o que a Vanessa falou, acho que no primeiro momento ele vai ser uma camada, mas não uma camada que vai substituir, ali, que vai tirar fora o back-end, não. Acho que vai continuar existindo o back-end nesse primeiro momento, tá? E eu acho que IA vai ser algo, ou os agentes, vai ser algo que vai ser como um auxiliar para algumas coisas dentro dos sistemas, né? Uhum. Acho que ele vai justamente fazer um elo, um pouquinho de uma conversação mais humana entre o usuário e o back-end. Então, o usuário consegue pedir de uma forma mais em linguagem natural o que ele precisa. Aquilo ali, de alguma forma, vai ser transformado, vai ser trago justamente com o auxílio da inteligência artificial, mas vai estar consultando um back-end que vai estar estruturado da forma como nós conhecemos. Mas você está falando de IA generativa. Eu não estou falando de IA generativa. Eu estou falando de agentes programados para determinadas funções, para executar determinadas coisas. Então, a interface com o usuário pode ser via chat, mas vai ser via interface mesmo, uma interface construída. Estou dizendo a interação no back-end. É esse que é o ponto. E eu acho que isso aí é tanta coisa assim disruptiva, diferente, que não adianta a gente ficar aqui no compilado discutindo. Eu sugiro a gente ir para o código-fonte também e falar mais a fundo, até para tentar entender que tecnologias a Microsoft já está criando para esse tipo de coisa. A gente foi no Microsoft AI aqui em São Paulo, fomos lá convidados, inclusive, como embaixadores, ficamos ali a metros de distância do Satya Nadella e uma das coisas que ele mais falou lá foi sobre agentes. Sim. Não é? O grande foco de todo o evento, que é o evento mundial voltado para a inteligência artificial dentro da Microsoft. Então eu sugiro a gente ir para o código-fonte para discutir isso mais a fundo e mostrar até um pouco do que ele mostrou também na apresentação. Ele mostrou várias soluções lá da Microsoft. Claro que é um pouco de marketing, mas ao mesmo tempo é um pouco de marketing. Você não pode tirar isso. Mas a gente não pode tirar também que essa afirmação dele é um tiro no pé também das soluções que a própria Microsoft está fazendo. Só que eles têm uma estratégia, eu acho que forte, de integrar os agentes nas próprias soluções. Então, eles constroem os seus sites e eles empoderam ali os usuários com os agentes. E aí isso a gente vai ver que treta que vai dar tudo isso. Mas, de qualquer forma, comenta aqui, bota aí hashtag, que a gente pode colocar? Fim do SAIS, só para a gente saber que você tá querendo ver mais sobre esse assunto e a gente vai lá no código-fonte discutir sobre isso.